pessoal, e começa mais um Solar Z Talks, onde recebemos aqui especialistas no setor solar para trazer insights, falar sobre tecnologia e inovação dentro desse setor de indústria de indústria fotovoltaica. Eu tenho o prazer de receber aqui João Nunes, da Eletrisul Energia Solar, integrador. Seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado, muito obrigado. Recebo também o Silvio da Growat. Gostei desse nome, hein, Silvio? Growat, que trabalha com inversores. Seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado. Prazer estar aqui no Solar Z Summit. E não menos importante, o meu co-host, aquele que me ajuda aqui, que é o Rouglas. Estamos juntos nessa mais uma vez, né? Nem lembro qual episódio nós estamos na segunda temporada já, porque são vários, né? Então, agradecer, Silvio, agradecer também, João. Hoje a mesa tá pesada aqui, a conversa vai ser muito boa e espero que a gente consiga entregar muito conteúdo aí pro pessoal, para que eles conheçam um pouco das realidades de fabricante e também integrador. Excelente. Perfeito. João, Eletrisul Energia Solar, fala um pouquinho pra gente da empresa, quanto tempo no mercado e principalmente o Rogas falou que usa vocês como um case, então a gente vai ter que pedir pra ele explicar logo mais esse case. Claro, perfeito. Pô, eu sou o supervisor de pós-vendas na Eletrisul Energia Solar. Hoje nós estamos caminhando aí para 9 anos de mercado, né? Entregando, atendendo sistemas residenciais, comerciais, rural, né? Estamos hoje mais de 2.000 sistemas instalados, né? Gerando energia aí por todo o sul do país, né? Temos o prazer de trabalhar bastante com a Growat, né? E principalmente com as ferramentas da SolarZ, né? A gente brinca que existe um mundo antes e um mundo depois da SolarZ. Hoje o nosso pós-vendas usa muito todas as ferramentas que eles disponibilizam para nós. Lá atrás, no início, quando a gente começou a estruturar o setor de pós, a gente teve todo um auxílio, toda uma consultoria forte ali do time da SolarZ. Se hoje funciona bem, foi por 2 motivos. Pela liberdade que me deram para trabalhar dentro da empresa e pelo auxílio que eu tive do time da SolarZ. E o engraçado é que um podcast anterior, a gente recebeu um palestrante, o Alan, e a gente descobriu durante a entrevista que ele já tinha equipamento instalado e inclusive utilizava a SolarG, a gente não sabia. Exatamente, ele abriu o aplicativo aqui, ele falou, cara, deixa eu dar uma olhada aqui, e tava com o aplicativo rodando aqui. Pois é, muito legal, né? E dentro do contexto aí da própria Eletrisul, integrador, você está há quanto tempo na empresa? Como é que tem sido para você exatamente? Você já veio do setor solar ou você na Eletrisul que você começou a falar? Eu vim de um setor totalmente diferente. A minha formação é militar. Eu fiz a Academia Militar das Agulhas Negras, né? Eu fiz a AMAN para ser oficial do Exército. No último ano da AMAN, no final do 4º ano, eu pensei, cara, vamos partir para a iniciativa privada, vamos ver como é que é esse mercado, e acabei caindo no mundo solar. Então hoje nós estamos caminhando aí para 3 anos de empresa, né? Quando vimos a necessidade de abrir o setor de pós-vendas, vimos que tínhamos essa carência. A direção conversou comigo, aceitei o desafio, sabia que era um desafio bem grande montar um pós-venda com a empresa rodando, já com mais de 1.000 usinas instaladas. Então eu tinha o desafio de estruturar o setor, recuperar aqueles clientes que porventura não tiveram um pós-venda. Então trazer um a um, chamar um a um, conversar, explicar, ver qual que era a dor dele que ele não tinha, o que ele não foi atendido, para recuperar esse cliente e principalmente recuperar essa satisfação dele, né? Hoje o pós-venda, ele é responsável por manter a expectativa do cliente, né? Quando ele compra o sistema, ele vem com a expectativa lá em cima, alta, o vendedor vendeu perfeito a empresa, até a obra eu tenho que manter a expectativa alta e depois dela manter satisfeito, né? Então hoje o time de pós-venda que nós temos, ele trabalha isso, manter o cliente sempre atento, sempre ativo, né? Não esperar o cliente te chamar, não ser um saque, ser realmente um pós-vendas, ele que tem que estar chamando o cliente, informando onde está a obra, onde está seu projeto. Depois de instalado, ele que tem que estar informando o cliente como é que está a geração, tirando dúvida de fatura, porque o cliente não tem nada de entendimento de como é que funciona o sistema, como é que muda a fatura, onde que ele vê na fatura o que ele injetou, como é que está a economia dele. E com as ferramentas da SolarZ, a gente consegue puxar um relatório para ele bem explicado, bem didático. Então o time explica como ele pode estar ele mesmo conferindo isso aí. Então é bem interessante essa parte que antes não existia e agora os clientes veem bem esse valor de serem atendidos por nós. Excelente. Silvio, ele falou que usa muito a Growat. Então, fala um pouquinho pra gente também da Growat, da empresa, né? E principalmente você falou número 1, é isso? Isso mesmo.
A Grovat é um fabricante Grovat. Grovat. Ah, então vamos de novo. Grovat. Mas depende um pouco da região do Brasil que a gente está. Cada região pode falar de uma forma diferente. Grovat, Grovat, e todas estão corretas. O importante é falar o nome, né? Exato. Se conhece já é um bom sinal, né? A Grovat é um fabricante de inversor solar, soluções solares, inversores, baterias, controlador de exportação, solução para veículos elétricos, carregador de veículos elétricos, que nasceu em 2011 na China e está desde 2017 no Brasil. E desde 2020 assumiu a liderança global no mercado residencial e no Brasil também. É interessante estar aqui no Rio Grande do Sul, porque é uma região bem desenvolvida no solar, uma base instalada bem alta, né? Segundo a AB Solar, o terceiro estado com mais base instalada de solar, e a gente já vem trocando experiência aqui com nossos parceiros integradores. Qual que é o segundo estado? Soluções. Hoje São Você Paulo falou Minas tá em primeiro ontem, né? Mas inverteu. Inverteu já? Eu acho que Minas é o segundo estado hoje. Isso. Era Minas até uns meses atrás. Isso. E agora São Paulo ficou em primeiro, Minas em segundo, pouca diferença. Isso aí. E é interessante aqui o estado que a gente vê soluções para residencial, para comércio e indústria, para agronegócio, grandes plantas. É um estado que desenvolveu todos os mercados do solar. Excelente. Douglas, fala pra gente agora aí. Você falou que você ia contar o case aqui da Eletrisul. E é um case engraçado porque, assim, como que tudo aconteceu, tá? A SolarZ, quando ela começou a reestruturar alguns produtos, a gente começou a desenvolver uma das principais ferramentas que foi a gestão por consultoria, tá? A gestão por consultoria é basicamente fazer um onboarding do cliente mesmo. É entrar em contato com o integrador e, além de fornecer as ferramentas, prestar uma consultoria na montagem da jornada e execução do pós-vendas. E aí, beleza. Determinado dia, a gente falou, vamos fazer o roleplay, porque como é um produto novo e eu cuido da parte de produto, eu falei assim, Thiago, que é meu sócio, falei com o head comercial, nós vamos ter que fazer um roleplay. Roleplay, para quem ainda não entende, é o seguinte, você pega o setor comercial e você faz um cliente. Então, nós da diretoria éramos clientes dos nossos vendedores, para ver qual a aderência que eles tinham do produto. E aí, eles tinham que montar uma apresentação para o roleplay, porque eles tinham que vender para o cliente. Então, se eu sou o cliente, eu entro numa call com ele tinha que apresentar isso. E aí, eles tinham que ser criativos, explicamos o produto, apresentamos tudo. E aí, apareceu o Felipe. O Felipe é um dos nossos vendedores em destaque na questão de combo, porque ele aprendeu uma jornada que funciona muito bem. Ele aprendeu a vender consultoria. E aí, ele começou apresentando, chegou no momento e ele colocou um ponto forte da apresentação dele, um depoimento. E quando ele colocou esse depoimento, era o João. Aí eu falei, cara, tem conteúdo nessa apresentação aí do Felipe. E aí ele foi, apresentou. Aí lá no final ele explicou, olha, a Eletrisul foi um cliente que, na verdade, não era da consultoria, mas ele começou a adquirir as ferramentas e ele utilizou muito bem a nossa base, então rodou uma consultoria e os caras conseguiram executar e é um case de sucesso. Aí ele mostrou o ambiente. Fez como tinha que fazer, né? Exatamente. Aí ele mostrou lá a jornada, as etapas, tudo muito como era modelado no nosso teste AB. Antes da gente colocar o produto rodar, a gente ficou 1 ano testando com uma base de quase 4 mil clientes, fazendo processos e reprocessos. E a gente fechou 80 clientes, quase 100, rodando a estratégia que a gente tinha montado. E a gente validou que no pós-vendas, de cada 3 clientes que você pede indicação, 2 fecham. Não nossos clientes. O cliente do integrador, quando ele pede pós-venda, porque ele vende o monitoramento. Então a gente entendeu que ali existia um produto que a gente tinha que expandir. Só que para comprovar isso, o Felipe utilizou o case da Eletrisul. E eu falei, cara, eu vou usar o mesmo pitch nas nossas palestras, porque é o momento de fechamento da minha palestra dentro do evento, é apresentar uma realidade de uma empresa. E a empresa deles é muito estruturada, tanto que o João pode relatar depois, a empresa confiou para ele um setor, dizendo, olha, se tu acredita nessa tua ideia de que pós-venda vai dar certo, vai lá, busca as ferramentas que tem que ter e cria um setor dentro da empresa. Imagine isso, é muito disruptivo. Agora, imaginar que o integrador fez isso, eu não posso dizer que todos o fariam. Claro. Exatamente, tem que ter também um líder lá com uma cabeça muito forte que pensa assim, vou acreditar na ideia do João. Tem que viver só o pós-vendas, então. Exatamente. Exato. O que aconteceu? Quando a direção me chamou, vou pensar sobre. Fui estudar sobre pós-venda, que até então não sabia nada, né? Eu destrinchei o YouTube da SolarZ, conversei com eles, mas então eu tenho as minhas ideias. Eu quero uma equipe, eu quero sala, eu quero isso, eu quero assim. Se vocês me derem isso aqui para trabalhar, a gente consegue. E a direção falou, você acredita que vai dar certo, João? Eu acredito. Se vocês me derem a equipe que eu preciso,
as ferramentas que eu preciso. Nós vamos ter que fazer um investimento. E eu preciso sim de tempo. Me dá um tempo, aí me dá 5 meses para montar o meu setor e botar para rodar. Se der errado, aí vocês me cobrem. Perfeito. Então vai e faz. Cara, veio a equipe, veio tudo que eu pedi, veio, estruturei, aí dividimos os processos, montamos os processos, a gente divide em 2 etapas os processos de pós-vendas e hoje ele roda sozinho. Eu não estou na empresa agora, eu sei que a minha equipe está rodando os processos como a gente desenhou. Eu tenho a tranquilidade de que eu posso não estar lá, que eu sei que a minha equipe está dando conta, né? Eu mandei um WhatsApp hoje de manhã, pessoal, qualquer coisa me chamem. Até agora, nada, porque eu sei que tudo que apareceu, eles estão resolvendo, né? Isso foi graças a como o Douglas falou. A direção confiou em mim, me deu um setor do zero, o João faz como você acha que tem que ser feito e depois nos apresenta. Então a gente foi desenvolvendo então, um trabalho juntamente com o Felipe, né? Eu chamava bastante o Felipe assim, Felipe, tô pensando em fazer isso, o que você acha? Não, João, quem sabe tu dá um ajuste assim. Bom, perfeito, então vamos. Então a gente teve todo esse acompanhamento, todo esse processo junto, foi uma parceria ali, né? Foi meio uma consultoria mesmo. Eu pensava na ideia, aí ele vinha, tá, e se você parar essa aresta aqui, não fica melhor? Fica, então vamos implementar assim. Então ficou, hoje em dia roda todos os processos meio que no automático, sabe? É difícil ver que em tão pouco tempo já deu certo e hoje já é um setor tem quanto que se tempo paga. que vocês começaram o setor? Outubro do ano passado, 2022, era só eu e não existia. Nós estamos em julho, então é menos de um ano, o setor já se paga. Então, com a monetização do pós-venda, que era o que o pessoal, cara, tu acha que se paga, João, isso aí, assim, tu acha que tu vai conseguir vender isso aí, cara, confia que vai dar certo. Porque a ideia da Solazeira era muito boa. Então, a ideia era algo disruptivo no mercado. Então, eu entendo que tinha pessoas que, não, como assim, como é que eu vou entregar uma coisa que o cliente recebe de graça, como assim, cara, mas para uma empresa que é pequena, tem 100, 200 clientes na base, eu entendo que ele consegue dar conta de fazer um serviço gratuito para o cliente. Agora, tu imagina nós com 2.000 usinas instaladas. Como é que eu vou atender esses 2.000 clientes bem de graça? Imagina meu custo de operação para atender um inversor que deu uma alta tensão na rede e desligou. Ah, eu quero que o técnico venha aqui. Eu troquei a senha da minha internet, eu tenho que reconfigurar meu inversor, eu quero que alguém venha fazer. Imagina com 2.000 clientes. A quantidade de técnico e custo que vai ser para minha empresa fazer isso aí. Se hoje o meu carro parar, eu vou chamar um mecânico. Sim. E o mecânico vai me cobrar só para ir até lá avaliar. Se o meu ar parar de gelar a minha casa, eu vou chamar o técnico. Para ele avaliar o que tem que ser feito, ele vai cobrar. Por que no sistema de energia solar eu vou ter que fazer isso de graça? Então, é um trabalho de reeducar a minha base para explicar, fazer uma analogia, ele entender, não, realmente, eu entendo agora que você tem um custo de deslocamento, você tem um técnico, tem uma hora de trabalho, eu tenho que pagar por isso. Óbvio que eu não vou cobrar uma taxa abusiva do meu cliente, eu vou cobrar o custo, eu não vou lucrar em cima disso. Mas ele também vai entender o benefício que vai vir para ele, né? Ele tem que entender que isso tem um custo. E aí que a gente entra nos serviços monetizados. Quem sabe se você comprar um pacote mensal com custo baixo, eu lhe dou tantas visitas gratuitas durante o mês. Se você comprar, então é como eu faço também analogia com o seguro. Você nem sempre pode precisar, mas se você precisar é bom ter. Então, faça um custo baixo mensal, uma assinatura que além desse suporte, eu vou te entregar um aplicativo da SolarZ que te dá relatório, acesso à fatura. Então tem todo um pacote que você oferece para o cliente e o cliente vê o valor disso, né? Vê o valor de pagar uma recorrência. Você, ao mesmo tempo que traz um cliente satisfeito, que é bem atendido, está economizando, você traz um braço de receita para a empresa recorrente. Então você passa a depender menos da venda do sistema e sabe, ó, todo mês eu sei que entra recorrente por causa do pós-venda assim. Sem falar da indicação. Ah, não quero pagar 1 ano de monitoramento grátis. Então tá, então o senhor me indica o seu vizinho. Me indica um parente seu. Se eu fechar, eu lhe dou 1 ano de monitoramento grátis. Eu lhe dou 1 ano de visita. Eu lhe dou uma manutenção. Então você acaba trocando um serviço por uma indicação. Então você aumenta a sua base de cliente. Você já tem implementado lá a política de indicação? Exato. Sim, Anteriormente só existia a indicação monetizada. Ah, você indicou, você ganhou 1%. O NOL já palestrou ou não? O NOL é hoje no final do dia, não é? O NOL ele vai falar sobre... Exatamente. Isso aí vai ser eu conversei com o NOL um dia aí pra você como é que funciona. Não, a gente já tem um plano de indicação. E a gente procura trocar por serviço, porque para a empresa é barato, o cliente fica feliz que ele vai ter um serviço que ia ser caro, ele tem que fazer a manutenção do sistema dele. Ele tem que ter um serviço. Então, quem sabe eu lhe dou uma manutenção gratuita e o senhor me indica 3 clientes. Não, pode ser perfeito, então. Eu já tenho uma equipe que é subordinada pós-vendas, que é de manutenção. Então, eu mando a equipe lá fazer a manutenção do sistema dele e ganho mais 3 clientes. Aumento minha base com o serviço. Meu CAC diminui muito.
E aí tem um segredo, tá? Esses Só casos de sucesso Pode- de pós-venda são muito bons mesmo, porque acho que o E é mercado diferente, né? vai Porque amadurecendo no teu caso aí e da entendendo Grovet, essa e necessidade. no caso da né? Grovet, por exemplo, você lida com o integrador, é diferente deles que está lidando com o cliente. Como é que vocês trabalham também esse pós-venda para manter os integradores ali satisfeitos? E a gente enxerga da mesma maneira a importância desse pós-venda, porque pode ter ainda gente que acha que o sistema vai ficar 20 anos e não vai precisar fazer nada. Exato. E não é assim, né? Todo projeto elétrico precisa de uma certa manutenção, né? Quem mora em apartamento tem elevador, o elevador faz manutenção todo Exato. mês. Sim. Todo Exatamente. sistema precisa de uma Uhum. manutenção. Então é legal ter esse amadurecimento do mercado e entender que precisa de um pós-venda nos sistemas elétricos instalados. E quando a gente fala em monitoramento, é legal. Hoje o nível de informação do inversor num monitoramento permite que não precise ir até lá, até o equipamento estar na frente dele para entender o que está acontecendo. Hoje, Exato. à distância, você enxerga o que acontece em cada MPPT, cada entrada de módulos do Você fotovoltaico. consegue ver o erro do sistema pelo monitoramento. Exato. Exatamente. E ele começa a te informar, ó, deu um alarme aqui, deu um alarme ali, deu uma sobretensão, deu uma subtensão. Então, à distância, com uma boa análise, você entende o que está acontecendo na planta antes de precisar mandar alguém. Então, a Grovet está sempre melhorando esse sistema de monitoramento nesse sentido, para trazer o máximo de informação do sistema para o pós-venda ter uma atuação Exato. mais assertiva. E como é que você, por exemplo, como é que vocês fidelizam os integradores para poder usar a Grovet e não qualquer um outro equipamento? A Grovet está estruturada com um pós-venda de engenheiros para atender as dúvidas dos instaladores, que vem crescendo. Esse ano a Matriz investiu bastante na estrutura do Brasil. Podemos falar em quantidade, a gente tinha por volta de 50 funcionários, hoje estamos com 90. Então toda essa parte de atendimento aos distribuidores, atendimento direto aos instaladores, tirar a dúvida técnica, qualquer situação de reparo ou pós-venda está sendo muito, muito investido esse ano no Brasil. Exato. Legal. Entrando até no contexto, a gente falou bastante de pós-vendas. Você acabou, Douglas, conclui um pouco sobre a tua palestra, sobre o case da Eletrisul, você acabou não finalizando. Exatamente. Eu ia até pegar o gancho dos dois aqui, tá? Quando você tem um monitoramento que te entrega mais informações, existem duas escalas hoje no solar, que é a venda e o pós-venda. E a gente está chamando do pós-venda ser o novo venda. Por quê? Uhum. Imagine que o João tem 2.000 clientes. Ele converteu 50% da base. Hoje é muito plausível no pós-venda você fechar em até 80% da base assinante, com uma equipe forte como a deles. Mas vamos colocar que seja 1.000 clientes. 1.000 clientes pagando de R$ 49,90 até R$ 159,90 num plano. Você vai ter ali uma recorrência mensal todos os meses de 5, 10, 15 mil, depende a variável. Quanto você ganha de margem num kit de varejo hoje? R$ 1.000. Então significa que só com o pós-venda ele precisa vender 15 projetos a menos. Por quê? Porque ele já mantém uma receita recorrente que é a base de custos dele. Ou seja, o pós-vendas é o novo vendas. E o melhor, em vez de você investir, e aqui eu não estou fazendo assimilação que não deve investir em tráfego pago, até porque eu era do marketing, então invistam em tráfego pago. Exatamente. Mas é uma questão de comparação. Se no tráfego pago você coloca R$ 10.000, e aí o teu conteúdo talvez seja um bom criativo ou não, mas vamos imaginar que você investe R$ 10.000 e você traz 50 leads qualificados e você converte 1% disso, 10% disso, converte 5 lá no final da fila. Se na minha rede de indicações, a cada venda que eu faço ou atendimento eu peço indicação, o que vai acontecer? Eu tenho uma taxa de conversão hoje, de 2 para 3, seja 1 para 3. Se eu faço 20 instalações por mês, a minha conversão no pós-venda, que já gera uma receita recorrente, é maior do que ficar investindo em tráfego pago que eu não sei para quem vai bater. Uhum. Então eu preciso ter tráfego pago? Preciso, com certeza. Mas se você for ver, o pós-vendas tem um potencial de te jogar de volta para a esteira, que aí a gente fala que é criar um ecossistema no qual a pessoa tem a capacidade de, com um ponto de contato, fazer uma nova venda. Então eu chego até o fim da jornada e inicio ela novamente. E aí, qual que é o ponto importante quanto a fabricante? A Grovet hoje é uma das que entrega mais conteúdo dentro da API delas para que a gente importe dentro do monitoramento. E um dos principais focos que a gente tem quando o pessoal fala, mas é o monitoramento que vocês utilizam, tem todos os fabricantes e tudo mais.
qual que é a percepção de valor de algumas marcas, tá? Marcas que entenderam isso, fizeram logo o convênio com a SolarZ e elas conseguem entregar uma riqueza de informações maior, técnica e para tickets, que a gente abre lá dentro do pós-venda, do atendimento, do suporte. Então, a importância de a gente caminhar junto, serviço, fabricante, integrador, porque eu tenho a informação do integrador, eu sei o que ele precisa e eu sei o que o fabricante está disponibilizando. Então, eu tenho uma base de informação muito grande do integrador que eu posso passar para o fabricante ou solicitar para ele, ó, coloca isso que vai melhorar a vida do integrador. Eu acho que esse mercado solar, ele é grande e pequeno ao mesmo tempo, então ele é grande de valor e pequeno de marca. A gente tem poucas marcas, mas as marcas que tem, elas estão se especializando para isso. Eu vejo pelo case da Grovit, aí você pode também explicar sobre expansão, distribuidoras, enfim. Marcas, a primeira coisa que eu pedi pro João, quando a gente veio, João, eu vou trazer uns convidados aqui, com quem você quer falar, quais são as marcas. Ele foi listando, a primeira marca que ele falou foi Grovit. Então ele já lembrou logo na cabeça dele, eu tenho o Grovit aqui, que a gente trabalha, tem isso, isso, isso. A importância de a gente entender isso é a mesma que a Grovit tem de uma exposição dentro de um evento. Porque nós estamos aqui conversando, mas no bastidor, por exemplo, o João estava falando da marca de vocês. Essa interação que você está falando é perfeita. A gente precisa muito desse feedback do que está acontecendo em campo, das dificuldades, dos parâmetros até, que esse parâmetro é o que a gente tem mais dúvida. Então, a gente faz todo um processo de vamos deixar claro esse parâmetro, vamos simplificar, vamos fazer vídeos tutoriais, vamos colocar no manual mais explícito. Então, esse retorno do que acontece no campo é muito importante para a gente. Um outro ponto que a gente tem recebido do campo também são as novas soluções, novas tecnologias. A Grovit tem essa característica de sempre estar desenvolvendo. Ela nasceu com uma cultura de pesquisa e desenvolvimento, então ela investe bastante em pesquisa e desenvolvimento, está sempre trazendo novas soluções. Então hoje a gente, aqui mesmo, né, pela característica aqui do mercado, a gente está falando bastante do off-grid, por exemplo, que é uma solução que não é conectado na rede, especialmente no rural, para quem está tendo a necessidade, não tem a preocupação de injetar na rede, mas precisa de uma solução, e também do controle, do zero grid, né, do controle de exportação, que a gente está recebendo bastante demanda disso também. Algumas concessionárias estão começando a exigir esse controle de exportação. Então, é uma tecnologia que a Grovit também já tem há anos funcionando no Brasil também, já instalado, funcionando, e veio do mercado, né? A necessidade de ter agora esse controle. Então, é um até porque a lei, né? Até porque a lei vai começar a controlar, né? 20% da carga antes de ser exportada, ela vai ter que ser controlada, né? Você precisa ter uma reserva de carga de 20%. Então, o zero grid vai funcionar muito bem aí dentro, né? Então, vai encaixar muito bem. A gente falou durante os bate-papos aqui, falou muito da lei. Fala um pouquinho pra gente exatamente sobre a lei, até eu tenho certeza que nem todo mundo que está aí talvez assistindo conhece em relação às atribuições da nova lei. É importante a gente falar sobre isso também. O mercado solar ele não era regulado, quer dizer, ele era regulado, mas não tinha uma regulação fiscalizatória tão forte em alguns aspectos. E aí criou-se uma lei no Brasil para regular alguns aspectos da lei. Então, como que funciona? Antes a concessionária ela controlava alguns pontos de injeção, carga e rede. Porém, do medidor para dentro, não existia uma regra clara. Então, por exemplo, eu poderia ter um big de um kit na minha casa e colocar 4 ou 5 outras unidades consumidoras, trafegar energia pela rede. Não existia um controle sobre como era a minha geração injetando na rede. Porém, no Brasil existe uma concessão, então a concessionária ela gera energia, distribui e ela utiliza a rede para trafegar aqui dentro. E aí você está injetando nessa rede. Então foi lido novamente que se você utiliza a rede, você precisa, por exemplo, pagar pelo uso dela, pagar pelo uso do fio. Se você está produzindo e não está consumindo, você está injetando isso na rede, tem um novo custo aí. Se o teu vizinho, aí tem o desenho, né? Se eu tenho a Itaipu lá no Paraná, lá em Foz do Iguaçu, e aí eu tô aqui, e eu produzi energia excedente, pela lógica, o meu vizinho acaba se beneficiando disso porque eu não preciso transportar da Itaipu até ele. Vamos imaginar um desenho muito prático disso. E aí começou a ter um monte de entendimento, e foi se desenhando no que culminou na Lei 14.300. Dentro da 14.300, ela apertou um pouquinho o mercado.
Porque o nosso mercado, por não ter regulação, ele vendia kits grandes, porque você precisava colocar em 4, 5, 6 unidades consumidoras aquele consumo. Existia toda uma parte de consumo remoto. E essa regulação apertou um pouquinho o formato. Então, o payback do solar, existia uma faixa que a gente chegava, economize até 95%. Como agora você tem que pagar o transporte, pagar a taxa de simultaneidade, você tem tem que pagar o fio, algumas características, e aqui sendo bem generalista, não entrando muito na lei, né? Você não consegue mais economizar 95% de uma forma tão fácil, você já tem que trabalhar um pouco mais. Porém, o que aumentou no fim de tudo? O payback tem um custo para você rodar. Então, o teu CAPEX e OPEX, você instalava, em 3 anos estava pago. Hoje, talvez leva 5 anos. Então, a gente só mudou de dizer que economizava 95% e agora a gente vende financeiro. É como se a gente trabalhasse com finanças. Você tem que explicar para ele. Continua sendo muito bom, o melhor possível. Porque na tua casa, tudo que você colocar lá dentro é custo. Uma piscina é custo, é um lazer, mas é um custo. Um carro é um custo, uma geladeira é um custo, porque está consumindo. E o solar, você está recebendo algo. Você está deixando de investir, então aquele dinheiro sobra, poder de compra, e eu consigo reinvestir em outro lugar que vai gerar rentabilidade para mim. Com a 14.300, em vez de pagar em 3 anos, 4 anos, eu tenho que pagar em 7, em 5, depende o juro. Aí começa a flutuar finanças. É melhor investir no solar ou investir dinheiro num CDI, por exemplo? Ah, não, solar continua rentável, só que eu levo uns 2 ou 3 anos para pagar. Então, já não é mais 95%, começa a aumentar um pouquinho isso. Só que se você for colocar numa régua, o que mudou? O tempo para pagar. Porque as marcas também se regularam. Então a garantia agora é 15 anos, 25 anos. Então melhorou a qualidade, eu consigo mexer no preço. E aí o que acontece? Tudo bem que eu vou levar de 3, agora eu levo 5 anos para pagar. Só que eu vou produzir por 25. Eu tô falando numa residência, uma economia no final da linha de 3 milhões. Num kit que eu paguei 20 mil reais. Então tudo bem se eu financiar em 36 meses. Nasceu o filho já saiu de casa e a pessoa tá lá com a instalação ainda. Exatamente. Exatamente. Exato. E deu a impressão que o mercado ficou com uma sensação de que com a nova lei não valeria a pena, mas não é. A nova lei a gente está pagando pelo fio B, né? Estamos pagando um pouco por utilizar a rede de distribuição, o que é normal, na verdade, em vários países. O normal é ter um pouco de taxação. Isso é normal na Europa. Inclusive, tem países na Europa que a gente nem pode, de países que a pessoa não pode nem injetar na rede. Exatamente. E mesmo assim, a Europa como um todo cresce todo ano bastante o solar, para ver que é vantajoso, mesmo se não injetar na rede. Exatamente. E aqui no Brasil, a gente injeta na rede, tem uma pequena taxação, continua sendo muito vantajoso do mesmo jeito. Muito. É que no Brasil, né, você falar de taxação, de imposto, qualquer coisa, é um imposto novo, isso gera um temor. Você imagina o serviço que a minha equipe de pós-vendas teve naquele período de janeiro ali, para explicar para o cliente que ele não ficou na 14.300, que ele entrou dia 13 de janeiro e comprou o kit, dia 6 era a mudança da lei, ele queria entrar na lei antiga. Não, mas eu comprei 3 dias antes, tá, mas eu tenho que fazer um projeto, tenho que postar. E explicar para ele, não, mas o seu investimento ainda vale a pena. Vou lhe explicar. O senhor chegou a ler a lei? Não, então eu vou lhe explicar a lei. Então, era um serviço do pós-venda explicar para o cliente que você ainda fez um baita investimento. Não é porque mudou a lei, é porque tem uma taxação, tem benefícios da lei. Antes era desregulada muita coisa, agora ela vem para regular. Então, tinha esse trabalho todo com o cliente, porque o que eu ouvi de cliente, eu não consegui, então eu quero meu dinheiro de volta. Não, vamos lá, mas por que isso? Porque você está taxado, eu vou pagar imposto pelo dinheiro. Não, vamos mostrar um cálculo. Vamos para a caneta? Isso. O senhor vem aqui na empresa ou você quer que eu lhe ligue? Não me liga. Então eu pegava o Excel, mostrava, o senhor vai pagar tanto. Ah, tá, achei que ia ser pior. Não. Foi feito um discurso para a vendedora vender e tá beleza. Cada um usa o seu método de venda. Só que aí depois veio um serviço de desconstruir isso aí. Exatamente. Porque o cara que não comprou, agora não quer comprar mais, não vale mais a pena. Não vale. Lógico que vale. Exatamente. A sua luz só aumenta, é só inflacionário isso. E você está segurando, está se travando na inflação, colocando um sistema. Exatamente. Então, o meu pai em casa, o João não coloca mais, pai, compra.
Tô te indicando, compra de mim, pô. Exatamente. Compra na minha empresa, por exatamente. favor. E vai pagar meu pós-venda ainda. É. E vai E tu pagar. sabe o que acontece? A energia flutua e geralmente é pra cima. Dificilmente a gente vai ver a energia Dificilmente. flutuando pra baixo. Exatamente. Então, essa diferença percentual, cara, não existe nenhum investimento hoje no Brasil que cobre. Que cobra. A Com a part- segurança que te fornece, não existe. Exatamente. Mesmo a lei regulando e ela sendo crescente, ao longo dos anos aumenta um pouquinho a margem. Porque o custo também aumenta, mas a tecnologia vai acelerar. Aí tu vai fazer um híbrido, tu vai colocar um pouco de bateria, aí você vai utilizar, vai começar a automatizar a tua casa. É tecnologia chegando, só que as pessoas elas se acostumam assim, resolver o problema imediato. Eu quero economia. Não, mas não é só querer economia. Você não vai querer ter no futuro um carro elétrico, um patinete elétrico, carregar coisa na tua casa? Tá, tem que ter um carregador. E se tu tiver umas baterias junto? Aí as pessoas não entendem que tem todo um processo. O cara do pivô de irrigação. Talvez ele vai querer ter um BES no futuro, ele vai querer ter o zero grid lá para rodar essa necessidade. Lugares remotos. Isso precisa ser regulado. Já imaginou se não for regulado? Aí a lei ela é boa? Talvez ela poderia ter sido melhor escrita. Mas Mais clara. é discussão. Exatamente. Mas isso é discutido. Não é uma coisa Claro, que, claro. se eu falar algo, tô certo. É muito difícil você falar, tá? E aí um aquilo que ponto... falou, mas de qualquer forma é um avanço sobre algo que não existia. que não né? existia. Exato, E o que não é exato. regulado pode acabar a qualquer Exato. momento. Uhum. Se não regula, a concessionária pode dizer, cara, para você acessar a minha rede é 80%, é 70%. E quem que vai dizer que não? Quem vai dizer que não? E tira Então uma a dúvida. regulação é uma lei, né? Uma vez que esse consumidor final, que você falou, pô, o cara ligou, às vezes não estava entendendo muito bem. Sim. Eles receberam algum tipo de comunicação, porque a grande maioria das pessoas talvez nem ficam atentos a isso. Não, nem sabe. E aí teve duas partes. E aí começou a ser cobrado o ICMS aí ali em maio, Exatamente. em março. E aí o cliente antigo achou, não, mas eu tava na linha antiga, eu não posso cobrar do ICMS. Vem o pós-venda para explicar pro cliente Exatamente. antigo que não, é Entendi. outra coisa. Você Aí não tá imagina- sendo- Mas teve Quem- muito que passou direto também, É. nem... Exato. Aí imagina quem não... olha só como é interessante isso. Imagina quem não vem no Summit, porque no Summit tem os painéis de 14300, tem Joy, Uhum. Fred, Fabinho, Miri, Exato. todo mundo falando sobre a regulação e bateu muito em cima do 14300. E quem não tem o pós-venda estruturado, como é que fica? O cliente liga, daí o dono da empresa tem que falar com todo o cliente. Se o cara tem 2.000 clientes, quem fala? O cara que é comercial, você acha que o vendedor tem que estar na rua vendendo ou tem que estar explicando conta de cliente? Uhum. Quem tem que explicar a conta para o cliente, monitoramento, geração e pós-venda. O meu vendedor tem que estar na rua vendendo. Ele não E tem tem que meta tá- pra cumprir, né? Exato. Vai ficar sendo Exatamente. cobrado Aí pelas o metas. vendedor, de vez de estar prospectando, fazendo uma Aham. venda, tá explicando, não, o seu imposto é isso, a nova lei é tal, veja bem, tá tudo Exatamente. certo. Não, eu perco de vender. E tem na Eletrisul, a gente, como eu falei, são 2 funis depois que o cliente vem pós-venda, né? No fim do primeiro funil, que é quando encerra a instalação do cliente, eu já rodo o NPS para ele. Já pego o NPS, vejo os clientes que são em potenciais indicadores, separo, mando pro SDR, mando pro time comercial. Liga para esse cliente aqui, que esse cliente tá satisfeitaço com a Tá empresa quente. e ele vai te indicar. Uhum. Eu não preciso nem oferecer nada para ele, não vou dar nada. Ele vai te indicar porque ele tá satisfeitaço. Liga para ele. Já puxa aí cliente novo. Exato. Acabou o processo, eu tive um case também de empresa que não era nossa, cliente não era da nossa empresa. Hoje eu tenho uma base no pós-venda das nossas bases, dos nossos clientes, e os clientes que eu atendo hoje que são de outros integradores. Integradores que não têm pós-venda, integradores que abandonam o seu cliente, só se preocupam em vender, e tudo bem, cada um tem sua meta de operar. Só que esse cliente viu a gente fazendo manutenção num sistema na frente da oficina dele, que ele tinha uma oficina mecânica, falou assim, tem que fazer manutenção? Tem. Então, pegou o telefone com o nosso executor da obra, me ligou, fomos lá fazer manutenção. Vê pra mim porque eu acho que meu sistema não gera. Me venderam que ia abater minha oficina e minha casa e não abate nem minha oficina. Fomos lá, não, a gente tem um plano de monitoramento para o senhor. Eu posso ele monitorar, vou cadastrar o senhor na minha base, vai ter um custo para isso, para o meu serviço. Não, tudo bem. Pagou o custo do meu técnico, assinou o plano de monitoramentos, fomos lá diagnosticar o sistema dele. Seu sistema gera tudo o que ele prometeu entregar. Tá muito bem, eu não vou nem falar que o concorrente botou um sistema que não gera. Só que ele tá mal dimensionado. O que ele entrega 100% do que prometeu, só que isso não é suficiente nem para sua oficina. Tá, o que eu faço? O senhor bota uma expansão na sua oficina e uma expansão na sua casa. Vocês vendem isso? Vendemos. O cliente não era nosso, de uma manutenção da minha equipe de pós-venda, ele comprou uma expansão para a oficina dele e mais um sistema para a casa dele. Você quer comprar um? Ok. E meu comercial, manda um vendedor aqui que tem um cliente que quer fechar. Só fecha com ele. Então ele serviu... vocês são mais caros? Sim, somos. Meu preço é mais caro. Porque o senhor não tá, o kit é igual. Vou vender a mesma marca que o senhor comprou. Vou botar um Grobat aqui igual. Mas o senhor vai pagar por esse serviço, por essa atenção. O senhor ficou abandonado lá, não ficou? Fiquei. Então aqui o senhor não vai ficar.
Você tá vendo? Eu mostrei o videozinho do estouro pra ele. Ó como é que é o meu estouro. É assim que funciona o pós-venda. É assim que funciona o monitoramento. Tá vendo essa televisão aqui com a Solar Z? Aqui, ó, cada pontinho desse é um sistema. Eu tô vendo se o sistema parou, tô vendo se o sistema tá gerando. Se caiu o rendimento, eu vou mandar fazer uma manutenção no seu sistema. O senhor não vai se preocupar. Eu vou me preocupar com o seu sistema. Vocês fazem isso? Não sabia que era assim. Fazemos. Por isso que é mais caro. O senhor está investindo num valor. Você está comprando com comodidade. Me dá 3 meses para gostar do seu sistema, mas ver se vai estar bom. Perfeito. Então, o pós-venda monetiza a base e consigo trazer clientes que não eram nossos. Então eu gero receita da minha base e receita da base que não é minha. Então, resumindo, se você é um integrador e não tem uma área de pós-vendas na sua empresa, exatamente. Aqui tá claro por que faz essa diferença. Vale a Tem que ter. Vale a pena. E é rápido. E nós, rápido. nós, como fabricantes, adoramos trabalhar com empresas como a Eletrisul, porque ela olha como um projeto como um todo solar, né? Desde de calcular o que vai ser necessário até a instalação e o pós-vendas. A gente gostaria que as empresas fossem igual a Eletrisul, porque, infelizmente, a gente sabe que no mercado tem empresas não tão preparadas, tão bem preparadas, e acaba chegando muita coisa para nós, como fabricantes, que a gente descobre que foram erros de projeto, erros de instalação. Então, aí até mescla um pouco com a regulação, com as novas normas, que acaba sendo até positivo. Porque empresas bem preparadas, como a Eletrisul, são o que a gente acredita que vai ficar no mercado. Porque está exigindo mais profissionalismo. Então, o pouco profissionalismo ou nenhum profissionalismo está tendo mais dificuldade. E eu acho que é até bom, de um certo ponto de Regula vista. o mercado. Exatamente. A regulação é isso. É um projeto, o mercado ele se elétrico. autorregula. A gente tem que tomar cuidado com quando a gente faz uma instalação elétrica e a gente, infelizmente, vê que muitos não tomaram o cuidado necessário e acaba chegando para a gente no final das contas porque deu um defeito no inversor. Mas quando a gente sabe que foi todo um projeto e instalação mal feito. Excelente. Silvio, considerações finais para a gente. Fala qual que é o site da Grovat e também redes sociais. Eu estou muito feliz de estar aqui de novo aqui na região do Rio Grande do Sul, junto com a Solar Z. O evento está sensacional, né? Tá cheio de gente. Eu escutei gente falando que, nossa, lotou o auditório, que ótimo, né? Fala, conheci o Tuco. Também, ótimo. E considerações finais da Grovat. A Grovat aposta no Brasil, mais do que nunca esse ano. A matriz nunca investiu tanto. A gente é uma empresa de geração solar, de geração distribuída, com essa pegada ecológica. Vamos continuar vendo esse mercado brasileiro crescer. Aí é tudo que a gente quer, para colaborar para que esse mercado continue crescendo cada vez mais organizado, mais estruturado. Qual que é o site? br.grovat.com. Instagram? É Grovat do Brasil. É isso aí, pessoal. br.grovat.com. Isso. Só entrar no site aí se quer conhecer um pouquinho mais. João, Eletrisul, fala pra gente também, considerações finais, site. Pessoal, agradecer principalmente a vocês aqui, a Solar Z, Tuco, obrigado, Grovat, pela parceria de anos aí, esperamos seguir com essa parceria forte. Agradecer a todo mundo por o evento, tá sensacional. É o segundo evento que eu venho no Summit Solar Z e só melhora, é incrível como sempre, lota, sempre mudou pra melhor agora essa edição. Sempre melhor, sempre melhor. E o nível de palestrantes alto, palestras interessantes. Cara, você fica, não quero perder, quero conversar, quero fazer network. Mas tem o palestrante bom ali pra eu ver também. Você fica daquele impasse, uma disputa caramba, de interesse. O que eu faço, cara? Muito bom, tá? Parabéns pelo evento, tá show de bola. Quem quiser conhecer mais sobre a Eletrisul, né? eletrisul.com.br. Segue nas redes sociais também lá, @Eletrisul. Quem quiser falar comigo pode me acionar na rede social também, @nunes.joão. Estamos à disposição aí, tá show de bola. Parabéns pelo evento. Muito bom. Rouglas. Bom, novamente uma mesa aqui que são duas marcas de peso no mercado onde atuam. Agradecer tanto a Silvio quanto o João pela parceria, por estar com nós no evento. O nosso objetivo é esse, transformar as vidas do pessoal do setor solar. A gente sabe o quão importante é ter um evento onde a gente consegue trazer as pessoas para se conversar e ter essa percepção de valor e também ter um networking para que consiga explicar justamente isso e apontar, olha, talvez
o RMA que chega até lá na Grovat não é do equipamento. Talvez é da própria instalação. Exato. A marca, a gente gosta de terceirizar um pouco algumas coisas, mas é muito importante ter o networking para que você consiga explicar, olha, se você fizer desse jeito, seguir a norma, seguir a regra, vai dar certo. Isso já aconteceu milhares de vezes, não pode ser só essa exceção, né? E da mesma forma como o setor de pós-vendas está junto, e aí muito importante vir no evento e dar esse exemplo. Agradeço a participação de vocês, agradeço também a oportunidade de a gente estar junto em mais um episódio aqui, né? Sigam @SolarZSummit, sigam @SolarZTech, @Rouglas.SolarZ e nos vemos no próximo episódio. Excelente, pessoal. Tá aí pra você. Tuco com 2C, Tuco Underline Oficial, Solar Z Talks aqui, diretamente do Solar Z Summit. Pra você aqui, Solar Z Talks, onde a gente traz especialistas e líderes de mercado, grandes empresas integradoras e também fabricantes para falar de tendências e principalmente novidades no mercado solar no Brasil, tá bom? Rouglas, para encerrar, o futuro da energia solar está brilhando intensamente para você com a Solar Z. Boa, tá. Passou de ficou ano. um Passou de ano. 100% Passou de agora, ano. Pessoal, obrigado aí, tá? Tudo aqui, Rouglas, e aqui Valeu. também o João e o abraço. Silvio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.